meu último pronunciamento aqui na casa, eu falei sobre a violência das mulheres contra os homens, violência doméstica praticada contra homens, violência das mulheres contra as crianças. Um tema que geralmente é esquecido e até tratado com desdém. E, coincidentemente, e eu diria mais, muito infelizmente, uma tragédia nos aconteceu logo em seguida, após o meu pronunciamento. Foi o caso do menino Juan, de 9 anos, que foi mutilado pelo par de lésbicas feministas que o criava, além de ser esquartejado. Eu gostaria que você colocasse o pronunciamento da nossa ministra Damares sobre o caso. É um vídeo bem curtinho, ela está por dentro dos acontecimentos. Que essas duas senhoras estavam apenas 2 meses em Brasília, já estavam vindo de uma fuga de estado em estado, e no lugar que elas moravam, pasmem, nem os vizinhos sabiam que tinham 2 crianças lá dentro. O menino estava inclusive em cárcere privado. E fiquei sabendo agora, fui ver documentos, fui ler relatos, que há 1 ano elas cortaram o pênis do menino. Elas queriam fazer uma espécie de reversão de sexo no menino há 1 ano. Vocês conseguem imaginar quanta dor esse menino vinha sofrendo há 1 ano? E o que eu vim aqui conversar com os conselheiros? Aonde nós podemos fortalecer a rede de proteção. E em meia hora de conversa com esses heróis, porque aqui são heróis anônimos. Em meia hora, as sugestões que eles trouxeram para nós estamos levando para o Ministério. Neste caso, infelizmente, não chegamos primeiro. Chegamos tarde. Agora eu vou partir para outro conselho tutelar, lá de Planaltina, onde aconteceu o absurdo caso de 4 crianças espancadas e uma foi morta. Brasil, nós vamos ter que nos levantar em defesa da infância. Que Deus abençoe as crianças do Brasil. Olha só, as 2 lésbicas que criavam o Juan, que também eram feministas, elas confessaram que mutilaram o menino para que ele se tornasse uma menina e o criavam como se fosse menina, deixavam o cabelo dele crescer, faziam alisamento no cabelo. Imagina o sofrimento que essa criança ficou 1 ano mutilado. A mãe confessou que tentou fazer uma vagina na criança com instrumentos rudimentares da cozinha da casa, e tudo isso baseado no que a gente pode chamar de ideologia de gênero. Muitas vezes se fala sobre gênero e feminismo como se fossem as coisas mais bonitas desse mundo. Então eu trouxe aqui para casa 2 livros que falam sobre esse conceito. O primeiro é o Dicionário Crítico do Feminismo, ele foi escrito por feministas, tá? Então eu não estou inventando. Na página 228 nós lemos o seguinte: a partir dos anos 90 surge nos Estados Unidos um novo desvio de gênero. Trata-se então de ultrapassar o gênero. Olha as palavras utilizadas pela feminista que quer trabalhar gênero, com crianças, com adolescentes, com mulheres. Embaralhando, desordenando, perturbando as categorias de sexo e sexualidade. Esse livro não é um livro conservador, é um livro feminista, tá? Então, o nome do livro, Dicionário Crítico do Feminismo. E eu quero falar para vocês que isso que aconteceu com esse menino Juan, e que tem a ver com a ideologia de gênero, já aconteceu outras vezes e tem absoluta e estrita ligação com essa teoria. Como surgiu a ideologia de gênero? Talvez os senhores deputados nunca tenham visto essa imagem, mas esse menino é o David. Ele também foi criado como menina, e tudo isso aconteceu por causa de um psicólogo chamado Dr. John Money. O Dr. John Money é um dos pais da ideologia de gênero, um dos mestres, um dos patriarcas do movimento feminista. Ele escreveu esse livro, Os Papéis Sexuais, e neste livro, na página 81, o Dr. John Money fala do caso de um menino que ele orientou que fosse mutilado e criado como se menina fosse. Isso aconteceu na década de 60. O menino é o David, vocês estão vendo ele aí. Quando ele era muito pequenininho, ele tinha um irmão gêmeo, os dois passaram uma crise de fimose. O David foi operado, acabou tendo parte do seu pênis queimado. O Dr. John Money, que era um psicólogo, tentando desenvolver uma teoria de ressignificação dos sexos, orientou o pai e a mãe dessa criança a mentirem para a criança, dizerem que ele era uma menina, orientou que se vestisse, como aconteceu com o caso do Juan, deixasse o cabelo crescer, vestisse o menino como se menina fosse. O David nunca ficou sabendo disso, ele passou a se chamar então Brenda. Em sessões com esse psicólogo que aplicava isso que a gente chama ainda de uma ideologia de gênero primitiva, o David e o irmão gêmeo deles eram obrigados a imitar relações sexuais entre si.
O Dr. John Money orientou a mãe e o pai do pequeno David a fazerem sexo na frente da criança e andarem pelados. Tudo isso com uma única finalidade: mudar a identidade de gênero da criança. Esse pequeno bebezinho, o David, ele acabou crescendo como Brenda. Quando ele tinha 15 ou 16 anos, um pesquisador inimigo do Dr. John Money resolveu investigar como andava a vida da Brenda, que é um caso que aparece nos livros do Dr. John Money, e descobriu que não era nada daquilo que o Dr. John Money dizia. O doutor dizia que era um caso bem sucedido, que a menina tinha ressignificado, que ela tinha sido criada como menina e que se sentia como menina. Ao descobrirem o paradeiro do David, da Brenda, a Brenda estava psicologicamente abalada, rasgava suas roupas, ela não queria brincar com as meninas, queria brincar com os meninos, não se sentia menina, e a família continuava a enganar a criança como se ela fosse de outro gênero, até que finalmente o Dr. John Money contou a história ao David. E foi então que o David mudou o seu nome de Brenda para David, mas isso não foi suficiente. Anos depois, o David acabou se suicidando porque não soube lidar com a sua trajetória de mutilação e de experimento de ideologia de gênero. Além disso, os pais do David, um ficou esquizofrênico, o outro um alcoólatra compulsivo. O irmão do David também se suicidou numa overdose por causa desse experimento de ideologia de gênero. Então, as ideias, elas têm consequências. Isso que aconteceu há mais de 50 anos com o David, no primeiro experimento de ideologia de gênero, um experimento fracassado. Não é dito pelas feministas, e elas escondem essas informações para que as pessoas achem que gênero é a coisa mais lindinha do mundo, que ensinar isso para as crianças vai levar a algum lugar. Então, esse experimento fracassado, truculento, está aqui nesse livro, Os Papéis Sexuais. Nós vamos voltar agora ao caso do pequeno Juan. O pai do Juan, outro problema que o movimento feminista não fala: os pais quase nunca têm acesso aos filhos ou direito à guarda. Por algum motivo, se subentende a premissa de que os filhos devem ficar sempre com as mães, uma premissa praticamente subjetiva. Este pai lutou pela guarda do filho, não conseguiu, a criança foi roubada dele, acabou sendo morta pela própria mãe. Esses experimentos com crianças têm acontecido em todo o mundo, na Europa, na América do Norte. Os tratamentos hormonais para crianças e adolescentes, por exemplo, para que mudem de gênero. Vocês vão vendo aí, em um artigo acadêmico recente, o endocrinologista Paul e bioestatístico Lawrence Myers e o psiquiatra Paul apresentaram os problemas inerentes à cirurgia de ressignificação sexual, identificando vários problemas em torno destes tratamentos hormonais a crianças e adolescentes com disforia de gênero. São inúmeros estudos observaram que aproximadamente 80% das crianças com disforia de gênero na tenra idade acabam se percebendo no fim com o mesmo gênero do seu nascimento. Essas crianças, adolescentes, as nossas crianças nas escolas estão sendo submetidas à ideologia de gênero sem consulta dos seus pais. Uma ideologia, uma teoria científica fracassada e marginal, que já causou muitas mortes. Então vocês estão vendo aí inúmeros casos. Esse é o Shade vem falar para a gente sobre os casos de suicídio entre transgêneros. A maneira correta de se tratar os casos de disforia de gênero não tem sido acatada. O que se faz com uma criança que aparenta estar com problema de disforia de gênero? Todo tipo de incentivo para que adote exatamente o sexo oposto àquele do seu nascimento. Então, qual o objetivo de trazer o caso do Juan e o caso do David Heimer para casa aqui hoje? Ideias ruins produzem consequências. Inclusive, existe um livro muito bom chamado Ideias Têm Consequências. O feminismo não é esse movimento sobre direitos civis que parece ser. Se você pesquisa na bibliografia fundamental, se você vai nas feministas raiz, naquelas que fundaram o movimento, você vai perceber lá ideias perniciosas, como essa do Dr. John Money, da própria Judith Butler. E quero deixar aqui aos familiares, ao pai do pequeno Juan, os meus sentimentos, a minha solidariedade, e que nós passemos a perceber que a violência doméstica, a violência de toda a natureza, ela é perpetrada por um ser humano contra o outro. As mulheres não são anjos que nunca praticam violência, e os homens não são demônios que nascem para praticar violência. Tanto homens quanto mulheres fazem isso, e esse caso de hoje é uma prova. 2 mulheres lésbicas e feministas que assassinaram, esquartejaram uma criança.